Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia com vocês, com o nosso Café com Bíblia. Se você estiver gostando, assine o canal, envie para um amigo. Amém? Hoje nós vamos ler o 2 Reis, capítulo 8, do versículo 14 ao 20. Amém? Glória! E ele se apartou de Eliseu e veio ao seu senhor, o qual lhe disse: O que te tem dito, Eliseu? E ele respondeu: Disse-me que certamente viverás. E no dia seguinte tomou um pano rugoso e o meteu na água e o estendeu sobre o seu rosto, o de Ben-Hadad, e morreu o rei. E morreu. E reinou Hazael em seu lugar. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, sendo Jeosafá e ainda rei de Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá. A esta altura, a história do reino de Judá é resumida. O reinado de Jorão, às vezes, é contado desde o 17º ano de seu pai, quando ele foi dado um título real. Outras vezes, desde o 23º ano de seu pai, quando ele foi empossado. E outras vezes ainda, da morte de seu pai, em seu 25º ano, quando ele se tornou o único rei. Em outras palavras, Jorão reinou junto com seu pai, Jeosafá, por um período de tempo. Tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como fez a casa de Acabe, quando uma filha de Acabe foi sua mulher, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Este versículo declara o resultado do pecado de Jeosafá, quando a sua união com Acabe e com essa família má. Contudo, isso, o Senhor não quis cortar, ajudar, por amor a Davi, seu servo, como lhe havia prometido que lhe daria uma lâmpada a seus filhos para sempre. A lâmpada aqui se refere ao rei, ao reino, junto à aliança davílica. Lá em 2 Samuel 7, uma consequência natural da apostasia de Jeorão teria sido a destruição da casa de Davi, o começo de outra dinastia, como foi a casa de Jeroboão. Está lá em 1 Reis 14, do versículo 10. Mas a promessa de Deus, feita a Davi, impediram isto, e Jeorão foi castigado de outras maneiras. Durante os seus dias de rebelião, Edom, de debaixo da mão de Judá, e puseram reis sobre si. Então Jeorão passou a Zair e todos os seus carros com ele. E levantando-se de noite, feriu os edomitas, os quais tinham cercado, e aos capitães de carros, e o povo fugiu para suas tendas. Porque este rei de Judá fez com que era mal aos olhos do Senhor. O Espírito Santo tirou o seu nome, a letra
que tem Jeová, reduzindo a Jorão. Aleluia, Deus da glória. Glorificado seja teu santo nome. Eu gosto de história. Eu sempre gostei de história. Eu me lembro quando eu era jovem, trabalhava, saía na madrugada e meus finais de semana eu ficava no quarto, lendo romance. Sempre gostei de história. Cheguei a escrever alguma coisa. Tentei ser poeta. Não deu certo. Me disseram que eu ia escrever letra de música. Deus enviou um anjo, me deu as canções. E tudo que tem acontecido com a minha vida, eu vejo Deus junto. Ah, mas tu vê Deus dentro das tuas pelejas? Sim, eu vejo Deus. Porque quando eu não consigo caminhar, Ele me coloca no colo. Ele me leva no colo. Eu sempre busquei Deus. Eu fui uma criança diferente. Fui uma criança que sempre gostei de estar dentro da igreja, porque eu não entendia. Minha mãe era católica. Minha mãe foi católica, mas eu aprendi com ela o caminho da igreja. E eu quero dizer para os amados irmãos, essa história aqui, toda a ganância, né, desse povo, porque a maldade vem por causa da ganância, por causa da inveja. Ah, porque Deus deu para ele, deu para ela e não deu para mim. Por que eu não tenho? Porque você não fez o que Deus mandou. Porque você não é capaz de se submeter, né, a humilhações, a crueldade humana, né? Porque às vezes eu sou uma pessoa assim, que quando a coisa está muito forte comigo, eu entro dentro do meu quarto, eu rasgo as minhas vestes diante de Deus e digo: Deus, não aguento mais. Deus, estou no meu limite. Porque Deus me revela, Deus me mostra. Tudo ao meu redor. Eu sei tudo. Que às vezes as pessoas, tem até um profeta que diz assim: não preciso nem te contar, né? Tanque de guerra, não preciso te contar nada, tu sabe de tudo. Porque Deus me faz saber. E é sofrimento. Mas eu quero dizer que quando Deus está junto, a gente sofre sim, que é normal do ser humano. As injustiças, né? O sofrimento é necessário. Muitas das vezes, como um pastor falou para mim, um grande homem de Deus, era Bispo Tiago, hoje é Apóstolo Tiago, ele disse para mim: Deus está mandando, mulher, eu te ungi, bispa do ministério. Eu não acreditava nem que poderia ser pastora, bispo, mas se eu não fizer o que Deus está mandando, eu não vou conseguir dormir mais. Que Deus já disse que vai me tirar o sono. Eu tinha acabado de vir de um lugar e Deus havia falado muito forte comigo neste lugar também. Então, quando Deus te coloca em algum lugar e Ele diz para ti: você vai vencer, você vai subir esse degrau com dificuldade, mas você vai alcançar. Aqui nessa história havia muita ganância, muito olho grande. Até hoje você vê o que passa em Israel, né? A guerra, são guerras, a fome está naquele lugar. Está acontecendo o que está aqui, é bíblico. Está acontecendo novamente por causa do pecado do ser humano, por causa da ignorância, por causa da falta de enxergar o grande Deus que temos, que Ele é dono do ouro e da prata.
É difícil quando nós estamos dentro de um deserto, dentro de um lugar onde nos encontramos encurralados, né? Sem perspectiva de melhora. Mas se Deus está contigo, vai temer o quê? Vai passar e vai dar glória. Amém? Se você está passando um deserto, se você está passando uma injustiça, confia no Senhor. Ele é Deus. Se é necessário passar, vamos passar com dignidade, né? Amém? Então que Deus te abençoe teu dia, tudo que tocar tuas mãos, em nome de Jesus. Ô Nazareno, fica com Deus e até a próxima.